Quem tem a tabela mais fácil e quem tem a tabela mais difícil na busca pela Libertadores. Nós temos vários times com chances de ir para a Libertadores. O Ceará, o Grêmio, Corinthians, São Paulo, Vasco, Fluminense, Botafogo e o Bahia. Todos eles lutando por essa vaga direta também pela pré-Libertadores. Agora temos G7. Vamos ver a tabela de cada um desses times e ver quem tem mais chances de conquistar a vaga para a Libertadores agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, você está no Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Acabamos de bater 100 mil inscritos, então, cara, um momento muito importante do canal. Se você está conhecendo agora, não deixa de se inscrever. Aqui a gente faz análises diárias e lives todas as noites sobre o futebol brasileiro, então não deixa de se inscrever, é a parte mais importante, cara. Se inscreve no canal, confere se está inscrito e se puder deixar a curtida também vai ser bom demais. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os times que brigam por Libertadores. Essa aqui é a tabela do Brasileirão após a 31ª rodada concluída. E aqui, cara, a pontuação tá desse lado aqui, tá? Pra você não se ligar nessa tabela aqui, ó. Essa é a pontuação dos times. Nós temos aqui um G7 aberto, tá? Até a 7ª colocação tá dando vaga na Libertadores, por conta aí da final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Os dois estão dentro da zona de classificação da Libertadores, um deles vai vencer, então automaticamente vai abrir uma vaga para o 7º colocado. Então, o Fluminense nesse momento está com uma vaga na pré-Libertadores e o Bahia nesse momento está com uma vaga direta na fase de grupos, está diretamente na fase de grupos. A 5ª colocação está dando. Pode ser que ainda tenhamos G8 aberto no Brasileirão. Como, Diogo? Copa do Brasil. A gente só vai saber depois que o Brasileirão acabar, tá? Pode ser que o 8º colocado ganhe uma vaga na Libertadores depois que o campeonato acabe. No caso de Cruzeiro ou Fluminense serem campeões da Copa do Brasil, se os dois estiverem ainda dentro da zona de classificação, né? O Fluminense, por exemplo, pode terminar fora e o Vasco terminar dentro. E aí o Vasco, sendo campeão, também abre mais uma vaga para o 8º colocado. Então, vou mostrar aqui a pontuação mágica. Hoje nós temos do Ceará até o Bahia, todo mundo brigando por vagas, porque para mim Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras já estão classificados, tá? Então o Vozão tá sonhando, o Grêmio sonhando, o Corinthians sonhando, o Vasco sonhando, São Paulo, Fluminense, Botafogo e Bahia. Por que eu tô colocando até o Vozão, né? O Ceará tá aí, são 9 pontos de diferença pro Fluminense, que hoje é a última vaga, é o 7º colocado, só que pode abrir a 8ª colocação, tá? E aí o Ceará está a 6 pontos de diferença do São Paulo, então para mim está na briga. A pontuação mágica, tá? Que os matemáticos estão trabalhando é basicamente aqui, ó, 58 pontos. Isso aqui é pro G7, tá? 58 pontos para atingir G7. Então, o seu time tem que fazer 58 pontos. Então, vamos ver a tabela de cada um deles. Estão faltando apenas 7 jogos, tá? São 7 jogos restando para cada um dos times. Precisamos chegar nos 58 pontos para trabalhar na 7ª posição, mas para a 8ª posição pode ser ali 56 pontos, já seria o suficiente. Para o Ceará, hoje o Ceará tem 38 pontos, cara. Para chegar nos 58, precisaria de mais 20 pontos, ou seja, dos 7 jogos, dos 21 pontos que ele vai disputar, ele ainda vai precisar fazer 20 pontos. Então o Ceará teria que vencer praticamente todos os jogos para conquistar essa vaga na Libertadores. E a tabela do Ceará, cara, não é das mais fáceis não, tá? O Ceará tem pela frente no próximo jogo o Clássico Rei, seu maior rival, tem o Fortaleza pela frente. Depois tem o Corinthians fora de casa, Corinthians em São Paulo. Depois pega o Inter em casa, o Mirassol fora de casa, o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Então assim, o Ceará tem uma das tabelas mais difíceis, pega o G4 inteiro em sequência, né? Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras no encerramento. Ainda tem Corinthians em São Paulo, tem o Clássico Rei e tem o Inter. Então o Ceará, mesmo podendo sonhar, é improvável que o Vozão vença todos os jogos aí, todos esses jogos, a tabela muito difícil do Ceará. Então a gente pode meio que botar o Ceará na classificação do milagre, tá? O Ceará só conquista a vaga na Libertadores com um milagre, tá? Passando agora pro Grêmio, cara. O Grêmio que não tem tido o melhor dos desempenhos, né? O Grêmio não tá ali na sua melhor fase e tem pela frente ainda o Cruzeiro na próxima rodada. E aí pega o Fortaleza, que é um time que está ali na zona do rebaixamento abaixo dele. Pega o Vasco, que é um confronto direto. Pega o Botafogo, que é um confronto direto. O Palmeiras não é um confronto direto, mas o Fluminense é e o Sport é. Ou seja, o Grêmio tem a chance na mão, né? Se ele vencer os seus confrontos diretos contra Vasco, Botafogo e Fluminense, ele já fica muito bem na tabela
E aí depois ele ainda tem um Sport pela frente e o Fortaleza e o Cruzeiro. Cruzeiro e Palmeiras nem precisa vencer, mas a tabela do Grêmio não tá difícil não. O problema é que o Grêmio precisa de 19 pontos, né? Ele precisa de 19 pontos para chegar nos 58, é muita coisa. O Grêmio precisa vencer praticamente todo mundo e tem pela frente Palmeiras e Cruzeiro. Assim, não é uma tabela das mais difíceis, é uma tabela dura, mas por conta dos confrontos diretos, abre a possibilidade do Grêmio sim conseguir. Só que ele vai ter que pontuar contra Grêmio e Cruzeiro, ele precisa de muitos pontos, tá? O Grêmio, eu vejo ele brigando mais pela 8ª colocação do que pela 7ª, tá? Se abrir G8, o Grêmio pode até sonhar, mas no G7 eu acho bem improvável por conta do número de pontos que ele tem que fazer, né? O Timão, cara, o Corinthians vem aí de 3 vitórias consecutivas nos últimos 5 jogos, venceu 4, tá numa recuperação danada, venceu o Grêmio, venceu o Vitória e venceu o Atlético Mineiro na sequência. Corinthians, mais uma vez, no final do ano passado, já tinha dado essa arrancada. E o Timão tem pela frente aí 2 times que não vêm em boa fase, né? O Bragantino, que vem em péssima fase, e o Ceará, que também não vem bem, né? Apesar de ter vencido o Fluminense na última rodada, o Vozão vinha ali numa fase bastante ruim de 3 derrotas seguidas. Então, o Corinthians ali precisando de apenas mais 16 pontos, né? Apenas não, né? Mas precisando de mais 16 pontos para brigar por G7, não é um absurdo com esse início de tabela. Porém, a reta final ele tem o São Paulo no confronto direto, ele pega o Cruzeiro fora de casa, Botafogo no confronto direto e fecha ali contra Fortaleza e Juventude. Mas esses 2 jogos, talvez o Corinthians já esteja pensando no Cruzeiro ali na semifinal da Copa do Brasil. Embora sejam jogos mais fáceis, cara, eu vejo o Corinthians muito vivo nessa luta por Libertadores. Primeiro, é um time que tá em ascensão, tá melhorando o seu desempenho e tem uma tabela mais fácil do que dos seus adversários, né? Jogos em que o Corinthians é favorito. Favorito contra o Bragantino, favorito contra o Ceará, favorito contra o Botafogo em casa, favorito contra o Fortaleza e favorito contra o Juventude. Só não é favorito no clássico contra o São Paulo, porque é clássico, mas ainda assim é em Itaquera. E tem o Cruzeiro fora de casa. Então, assim, o Corinthians é favorito na maioria dos jogos que ele tem. Tá em boa fase. Precisa somar 16 pontos, mas eu consigo ver o Corinthians brigando por essa 7ª vaga, sim, tá? Consigo ver o Corinthians forte nessa briga por Libertadores, principalmente pela 8ª colocação, tá? A 8ª colocação tá ali muito próxima. Mas mesmo se o Corinthians não vencer a Libertadores, se o Corinthians não conquistar esse acesso pra Libertadores aqui no Brasileirão, ele ainda vai ter chance de ganhar a Copa do Brasil e conquistar a vaga por lá, né? O Corinthians tem essa oportunidade. Assim como o Vasco da Gama. O Vasco também tá vivo na Copa do Brasil. E o Vasco, ele está ali a 5 pontos do G7. Está a 2 pontos do G8. Acabou de perder o jogo pro São Paulo, confronto direto. Estava na 8ª colocação o Vasco. Vem numa ascensão também. O Vasco vinha aí, ó. Olha isso, cara. O Vasco aqui nos últimos 7 jogos tinha simplesmente 6 vitórias, né? Tinha perdido apenas pro Palmeiras, agora perdeu pro São Paulo. Os paulistas aí maltratando o Vasco. Mas o Vasco tá numa ascensão, tá num crescimento. O time é bom. O elenco nem tanto, mas o time do Vasco é bem bom. Agora tem pela frente o Botafogo no clássico, confronto muito direto. Esse jogo é no Engenhão, então esse jogo já vai definir muito a vida do Vasco, tá? O Vasco aí tá precisando também de mais 16 pontos para bater o número mágico para G7. O Vasco precisa fazer muito ponto ainda. Tem um jogo difícil contra o Botafogo, um jogo razoavelmente tranquilo contra o Juventude, um jogo chato contra o Grêmio, um jogo muito difícil contra o Bahia, um jogo em que o Vasco é favorito contra o Inter, um jogo difícil contra o Mirassol e um jogo difícil contra o Galo fora de casa. A tabela do Vasco não é fácil. É uma tabela complicada, não é impossível, mas é uma tabela complicada. Então, precisando de 16 pontos, eu vejo o Vasco conquistando 3 pontos aqui contra o Juventude. Vejo conquistando 3 pontos contra o Inter. Dá para vencer o Mirassol em casa, mas aí ele iria 9 pontos. Precisaria de alguma vitória fora de casa, talvez diante do Grêmio para chegar a 12. E precisaria de mais uma vitória fora de casa, né? Talvez no clássico contra o Botafogo ainda assim chegaria a 15. Então a tabela do Vasco tá difícil para chegar nesses 58 pontos. Mas o Vasco tá muito vivo, tanto por G7, mas tá mais vivo por G8. Lembrando que o Vasco tem Copa do Brasil na reta final, pode ir para Libertadores pela Copa do Brasil. Agora chegando no São Paulo, que é realmente o time que está mais próximo desse G7. Ele tá a 3 pontos do Fluminense. Se você for ver, o Vasco tá a 5 pontos, o Corinthians 5 pontos, o Grêmio já tá ali a 8 pontos, o Ceará então tá a 9 pontos. O São Paulo é quem tá mais próximo, 3 pontos do Fluminense, mas ainda assim precisa de 2 rodadas para passar o Fluminense. Ele tem 2 vitórias a menos no critério de desempate. E ainda vai ter um São Paulo e Fluminense, você vai ver já já. Mas o São Paulo tem uma tabela chatinha. Pega o Flamengo na próxima rodada, o vice-líder brigando por título. Bragantino. São Paulo é bem favorito nesse jogo. Depois pega o Corinthians em Itaquera, que é um confronto direto, você já viu isso aqui. Aí pega o Juventude em casa.
que é o jogo para vencer, depois pega o Fluminense no Maracanã no confronto direto, pega o Inter e fecha fora de casa contra o Vitória. A tabela do São Paulo não é difícil. O grande problema é que o São Paulo tem confrontos diretos fora de casa contra Corinthians e Fluminense. O São Paulo fora de casa tem ali somente 4 vitórias no campeonato, né? A 4ª vitória foi agora contra o Vasco. Não é um time com um grande desempenho fora de casa. Então esses confrontos diretos fora de casa vão ser decisivos para o São Paulo brigar ou não por essa 7ª posição aqui com o Fluminense. Passando para o Fluminense já começa a pensar em G5, né? Já começa a pensar em G5 ali, pode ir direto para a fase de grupos da Libertadores. O 5º colocado tá dando vaga direta para a fase de grupos. O Fluminense já começa a pensar ali e de olho principalmente em São Paulo, Vasco e Corinthians, tá? O Fluminense tem uma tabela muito difícil. Então, para todo mundo que tá mirando essa 7ª colocação do Fluminense, cara, a tabela do Fluminense tende a ser bastante prejudicial. O Vasco tá a 5 pontos do Fluminense, mas se liga nos próximos 4 jogos do Fluminense. Ele pega o Mirassol, que é o 4º colocado. Confronto, não dá pra dizer que é confronto direto, porque são 9 pontos de um pro outro, né? O Fluminense pega o Mirassol na próxima rodada, depois vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, 3º colocado. Depois vai pegar o Flamengo no Maracanã, 2º colocado. Depois pega o Palmeiras e São Paulo, 1º colocado. Então o Fluminense na sequência pega o 4º, 3º, 2º e o 1º. É uma tabela muito difícil. Então é bem possível que depois dessa sequência aqui o Fluminense chegue atrás do São Paulo, por exemplo, tá? O Fluminense vai ter que fazer uma sequência esplendorosa aí nesses jogos muito difíceis que ele vai ter. Ele vai ter que vencer pelo menos 2 jogos, tá? Vai ter que vencer pelo menos Mirassol e vai ter que arrumar de vencer o Clássico contra o Flamengo, tá? Que não é fácil, porque vencer o Cruzeiro fora de casa e o Palmeiras fora de casa não são jogos que a gente conta a vitória, né? Então vai ter que tentar vencer o Clássico e principalmente vencer o Mirassol. É crucial vencer o Mirassol. Essa derrota pro Ceará prejudicou muito as chances do Fluminense. O Fluminense tá precisando só de mais 11 pontos, tá? E aí depois dessa sequência muito difícil, ele pega o São Paulo em casa, no Maracanã, para se recuperar, o Grêmio fora e o Bahia em casa. O Bahia é um grande time, mas fora de casa o Bahia cai muito de produção. Tem só 3 vitórias e 8 derrotas. Então o Fluminense acaba sendo favorito nesse jogo diante do Bahia, diante do São Paulo na sua casa. E o Grêmio fora de casa, pode ser que o Grêmio já não esteja mais brigando por nada, mas o Fluminense tá a perigo, tá? Lembrando que o Fluminense também tá vivo na Copa do Brasil, também pode ir pra Libertadores via Copa do Brasil, mas a situação do Fluminense não tá fácil. Botafogo, cara, que tá caindo muito de produção, pensando em trocar treinador. Tem o Vasco pela frente, essa derrota do Vasco foi muito boa pro Botafogo. Depois ele pega o Vitória no Barradão, Vitória desesperado. Aí pega o Sport em casa, o Grêmio em casa. Então o Botafogo já pode chegar aqui a mais 6 pontos nesses 2 jogos. O Botafogo já saltaria para 54 pontos, vencendo o Grêmio e Sport em casa. Aí tem Corinthians e Cruzeiro fora, jogos difíceis. E aí pega o Fortaleza. E aí já são ali 9 pontos em que o Botafogo é muito favorito. Só ali ele já vencendo esses 3 jogos que ele é muito favorito, ele já chegaria a 57 pontos. E aí precisaria de mais um pontinho aqui contra o Vasco, por exemplo, para chegar no número mágico. Botafogo, para mim, vai para Libertadores e tá brigando firmemente por G5 também com o Bahia. O Bahia, ele pode até pensar em G4, né? Apesar da 5ª colocação da vaga na Copa Libertadores, o Bahia pode pensar ali nessa vaga do Mirassol. Bahia, cara, se ligar, porque o Bahia, ele dentro da sua casa, ele é o melhor time do Brasileirão, melhor mandante do Brasileirão, é o Bahia, só perdeu um jogo, e fora você já viu que ele cai muito de produção. Então a gente tem que se ligar nos jogos em casa. Fora de casa ele tem 2 jogos seguidos agora contra Atlético Mineiro e Inter, isso pode ser prejudicial. Depois ele pega o Fortaleza em casa, pega o Vasco em casa, confronto direto. E aí ele pega o Juventude fora, Sport em casa e o Fluminense fora. Ele tem mais jogos fora de casa do que em casa, mas ainda assim, cara, o Bahia precisa de mais 6 pontos para chegar no número mágico, né? Então, vencendo o Bahia, vencendo o Fortaleza e vencendo o Sport na sua casa, ele já se classifica para Libertadores, pelo menos para pré-Libertadores, já chega no número mágico. Para mim, o Bahia vai conquistar a vaga mais uma vez na Libertadores, 2º ano seguido que teremos Bahia. Então, os grandes favoritos para mim são Bahia e Botafogo, são muito favoritos. O Fluminense, apesar de ter mais pontos do que os seus rivais, tem uma tabela muito difícil, vai depender desses próximos 4 jogos que vão definir a vida do Fluminense. E aí, nós temos ali São Paulo, Vasco e Corinthians, principalmente brigando por essa vaga aberta com o Fluminense. Se você quiser baixar o SofaScore, cara, é esse aplicativo que eu uso aqui
para fazer esse vídeo, eles patrocinam o nosso canal, o aplicativo é de graça e o link para você baixar para o seu celular tá aqui nos comentários, primeiro comentário fixado, tá? Baixe o SofaScore para o seu celular, melhor aplicativo de futebol do mundo, é de graça nesse link que está aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal aí, fazer parte do nosso time. Se você gostou do vídeo, manda para o seu amigo, deixa a curtida também. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!